Cheguei! Hoje é 13 de março de 2025 e a Receita Federal do Brasil acabou de divulgar a Instrução Normativa 2255, que trata das regras da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física deste ano 2025. E neste vídeo eu vou responder quem está obrigado a declarar imposto de renda neste ano. E tem novidades. Por isso, acompanhe. Está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual a pessoa física residente no Brasil que no ano calendário 2024 encontrava-se em uma ou mais situações a seguir. São 12 situações que começam aqui e termina lá. Eu vou esclarecer todas, uma por uma, mas antes, porém, eu quero que você raciocine comigo. Situação número 1. Imagine se a nossa lei dissesse o seguinte: estão obrigadas a declarar imposto de renda aqui no Brasil as pessoas físicas residentes no Brasil e também residentes no exterior. Ou seja, a nossa lei estaria exigindo que as pessoas do planeta inteiro declarassem imposto de renda aqui. Será que a nossa lei teria esse alcance? Claro que não. Situação número 2. Raciocine comigo. Imagine que a pessoa física é residente aqui no Brasil e tem rendimentos aqui no Brasil e também no exterior. Essa pessoa terá que declarar aqui os rendimentos oferidos também lá no exterior? Com certeza, sim. Terceira situação. Imagine, a pessoa não é residente no Brasil, ou seja, é um residente no exterior, e tem rendimento aqui no Brasil. Por exemplo, nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. E vieram jogadores famosos como Messi, Cristiano Ronaldo e tantos outros. Digamos que o Messi resolveu comprar aqui terrenos, abriu conta corrente, aplicou dinheiro junto ao banco e colocou um procurador para aplicar dinheiro, inclusive em bolsa de valores, etc. Enfim, você está vendo que o Messi não é residente no Brasil, mas está tendo rendimento aqui no Brasil. Esses rendimentos são isentos ou tributáveis? Por isso é importante você saber, neste momento, que uma coisa é alguém estar obrigado a declarar. Outra coisa é alguém estar obrigado a pagar imposto na condição de contribuinte. Então você vai perceber que o Messi não está obrigado a declarar. No entanto, sobre o rendimento que ele tiver aqui, ele é contribuinte, ele tem que pagar o imposto. Percebeu aí? Então veja aqui, né? Ele paga um imposto em alíquota fixa e não tem que declarar, porque ele não é residente no Brasil. Então, só declara imposto de renda, que é o assunto aqui, quem é residente no Brasil. Beleza? E aí já fica aquela sugestão. Para você que é brasileiro, que sai do Brasil para trabalhar lá fora e fica por lá mais de 12 meses, que faça... primeiro, entra lá no site, joga aí no Google, comunicado de saída definitiva do país, que o Google te leva lá para o site da Receita Federal e você preenche um comunicado de que saiu do país. E lá no ano seguinte, você declara, baixa a declaração e opta lá pela saída definitiva do país. Informe para a Receita Federal que você saiu do país. A partir daí, você não é mais um residente e passa a não estar obrigado a declarar. E é importante você ter uma conta corrente aqui no Brasil, porque você certamente vai mandar dinheiro de lá para cá. Não fique mandando dinheiro para a conta da sogra, do cunhado, você é louco? Tem que mandar dinheiro para a sua conta. E aí, então,
né, uma vez que o dinheiro venha para sua conta, isso não tem tributação, isso não é renda, né, é só envio de recurso. E seria um tiro no pé o Brasil querer tributar a entrada de recurso, certo? Então você manda o seu dinheiro para sua conta e você pode destinar para onde você quiser. Agora, com esse dinheiro você aplicou no mercado financeiro, comprou um imóvel e alugou, vai incidir imposto a alíquotas fixas e você esses rendimentos serão tributados. No entanto, você não vai ter que declarar porque você não é um residente no Brasil. Isto posto, podemos tratar de quem está obrigado a declarar imposto neste ano. Veja, então, para estar obrigado, tem que estar, encontrava-se em uma ou mais situações a seguir. Se encontrar em uma dessas situações, já está obrigado a declarar. Por exemplo, muita gente pensa que o fato de ser sócio de uma empresa, sócio majoritário, está obrigado a declarar. Não, esse requisito não vai constar aqui. Portanto, o fato de ser sócio não é um requisito de obrigatoriedade. Para saber se está obrigado, tem que estar nessa relação aqui. Certo aí? A única situação que a Receita Federal, não sei se por esquecimento, não colocou aqui, mas é obrigado a declarar, é o caso de espólio, declaração final de espólio. Ou seja, a pessoa faleceu, deixou bens. E aí houve a partilha, e aí no ano seguinte tem que fazer a declaração final de espólio. Essa declaração é obrigatória, apesar de não estar na relação que a Receita Federal aqui colocou. Vamos então analisar a relação que está na instrução normativa da Receita Federal. Está aqui, ó. Tudo isso é o que aconteceu lá em 2024. Para agora, em 2025, está obrigado a declarar, tá certo? Então acompanhe. 1. A pessoa física que auferiu rendimentos tributáveis de valor superior a 33.888. Então teve salário, aluguel, esses rendimentos que são tributados mensalmente, de valor superior a este aqui no ano de 2024. Este ano de 2025 está obrigado a declarar imposto. Ou 2. Auferiu rendimentos isentos e não tributáveis, mais rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte, de valor superior a R$200 mil. Este item não sofreu alteração. Então aqui você vai somar rendimento de aplicação financeira, rendimento de poupança, FGTS recebido, esse tipo de coisa. Se dá acima de 200 mil, você está obrigado a declarar. Ou 3. Auferir o ganho de capital tributável. Aqui uma orientação. Lá na declaração de bens, você tem aplicações financeiras e outros bens. Que outros bens? Motocicleta, terreno, apartamento, casa, certo? Criptoativos. Cuidado. Quando você vende estes bens aqui, com lucro chamamos de ganho de capital. Quando você tem ações em bolsas de valores e vende com lucro, chamamos de ganho líquido. Então, não confunda. Uma coisa é ganho líquido e outra coisa é ganho de capital. Para você entender. Então, aqui em cima, auferir o ganho de capital tributável. Ou seja, vender um imóvel com lucro, e teve que pagar imposto. Então, só o fato de ter acontecido isso, você está obrigado a declarar. Agora, aqui embaixo, o assunto é ganho líquido. Olha só. Aqui é assunto de bolsas. Realizou operações de alienação. Essa palavra alienação é transferência. Por feito uma venda, por ter feito uma troca, permuta ou uma doação. Certo? Então, realizou operações de alienação de quê? Em bolsas de valores, bolsas de mercadorias, futuro e assemelhado. Quer dizer, em bolsas. Tá? Então, fez transferência de papéis em bolsas. Bom, cuja soma foi maior que 40 mil no ano.
Então, você comprou ações ou vendeu ações em mais de 40 mil no ano, você já está obrigado a declarar. Ou, com apuração de ganhos líquidos sujeito à incidência de imposto de renda. Tá vendo? Aqui em cima é ganho de capital. Tá? Venda de carro, venda de imóveis, venda de criptoativo, etc. Aqui embaixo é venda de ações. Esse tipo de, né, renda variável de uma forma geral. Então aqui, ó, você vendeu ações. Porque quando você vende ações, você tem lá a venda bruta, tira aí as deduções da venda bruta, tem venda líquida. E você tem o custo de aquisição mais outros custos. Abate. Essa diferença é, se positiva, ganho líquido. Certo aí? Que pode ser isento ou tributável. Se for isento, você vai contar aqui em cima. Se for tributável, tá? Bom, mas se teve, então, ganho líquido sujeito a imposto de renda, quer dizer, se você teve que pagar imposto sobre venda de ações, pelo menos em um dos meses você está obrigado a declarar. Então aqui você tem que estar atento, né? Aqui o assunto é renda variável, bolsa de valores, primordialmente ações. E se comprou ou vendeu ações no ano de valor superior a 40 mil, está obrigado a declarar. Ou você vendeu ações e teve que pagar imposto em pelo menos um dos meses, pronto, está obrigado a declarar. Certo? Item 5. Atividade rural. Aqui você tem que estar bastante atento. Olha só. Primeiro, se a receita bruta, que é a receita da atividade fim, for superior a 169.440, você está obrigado a declarar. Ou B, pretende compensar prejuízos de anos anteriores ou do exercício. Aqui o raciocínio é o seguinte. Resumindo, na atividade rural, você tem duas formas de pagar o imposto. Por estimativa, então você pega 20% da sua receita bruta do mês e já oferece a tributação na tabela progressiva. Ou você apura o resultado, fazendo o livro caixa. Neste resultado, você vai pegar a receita bruta do mês e subtrair o quê? Os custos, as despesas e também os investimentos. Olha só, investimento é um ativo, né? Você comprou um trator, construiu um galpão, mas isso é dedutível. Então você pega a receita bruta e deduz custos, despesas e investimentos. Se for positivo, é lucro da atividade rural e tem que oferecer a tributação na tabela progressiva. No entanto, se der prejuízo, não vai ter imposto. E esse prejuízo é compensável com lucros de meses posteriores por prazo indeterminado. Agora, para se ter direito de fazer essa compensação, você tem que declarar um imposto de renda. Porque veja que na atividade rural, algo que deveria estar sendo contabilizado numa empresa, etc., está acontecendo na pessoa física. Item 6. Teve em 31 de dezembro de 2024, posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 800 mil reais. Quando se fala aqui em terra nua, é aquela terra da atividade rural que não se fez nenhum investimento ainda. Está lá do jeito que Deus criou. Certo? 7. Passou à condição de residente no Brasil e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2024. Tá? Aqui seria, por exemplo, um estrangeiro que veio para o Brasil, tirou a sua carteira de trabalho, está aí trabalhando, e assim se encontrava em 31 de dezembro. Este ano está obrigado a declarar só por esse quesito. Ou então é um brasileiro que saiu do Brasil e retornou. Estava lá com saída definitiva, ficou lá 5 anos, 10 anos, e agora retornou ao Brasil. Não sei para quê, o país está quebrado. Mas então retornou ao país e assim se encontrava em 31 de dezembro. Pronto, este ano está obrigado a declarar só por este quesito. Certo? 8º, você está vendo que a única novidade até aqui é o item 1, que foi atualizado o valor, e o item 5 foi atualizado o valor. 8º, optou pela isenção sobre ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais. Aquela regrinha.
Você vendeu um imóvel residencial aqui. Pegou esse dinheiro e comprou outro imóvel residencial num prazo de 180 dias. Desde que nos últimos 5 anos não tenha tido essa isenção na venda de imóveis residenciais, esse lucro, esse ganho de capital é isento do imposto de renda. E veja aqui, isto é uma opção que você faz, porque veja, você pode ter vários imóveis residenciais. Vendeu o primeiro imóvel residencial, o ganho de capital foi pequenininho, você falou, não, vou pagar o imposto. Assim eu não queimo a regra dos últimos 5 anos. E aí, depois de algum tempo, você vendeu o imóvel 2. Este sim teve um ganho de capital grande. Aí você diz, bom, como nos últimos 5 anos eu não tive o benefício dessa isenção, e eu vou pegar esse produto da venda e comprar novo imóvel, né, um outro imóvel residencial, e pronto, terei esse ganho de capital isento. Onde é que eu faço essa opção? Lá no GCAP, porque isto obrigatoriamente tem que ser por meio do programa de ganho de capital que a Receita Federal disponibiliza e aí você importa para dentro da sua declaração. Se você fez essa opção, então veja aqui, optou. Você não é obrigado a optar. Se optou por essa isenção, por este quesito você está obrigado a declarar. Certo? E as novidades que vieram do ano passado para cá, veja, aqui é para investimento no exterior principalmente. 9. Optou por declarar bens, direitos e obrigações de entidades controladas no exterior como se fossem detidos pela pessoa física. Porque é muito comum o brasileiro rico, ele vai para o exterior, principalmente nos Estados Unidos, lá ele abre uma pessoa jurídica, porque ele tem uma série de benefícios, né? E investe lá pela pessoa jurídica. Né? Compra imóvel, vende, aluga, enfim. Né? Além de estar investindo, ele está fazendo um planejamento sucessório já. E aí, então, o que acontece? Essa pessoa física é a dona praticamente, né, 100% daquela empresa lá. Ele é o controlador. Então, a Receita Federal está falando o seguinte, olha, tudo bem que você tem uma empresa lá no exterior, mas esses bens são seus, da sua família. Que tal você declarar já na sua pessoa física, né, toda a contabilidade dessa empresa aqui? Se você optou por essa alternativa, você está obrigado a declarar. Veja que você não é obrigado a optar, mas se optou, está obrigado a declarar esse ano, certo? Outra, teve em 31 de dezembro de 2024 a titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares a este. Esse é o caso, né, de pessoas físicas brasileiras que têm muito recurso e começa a fazer um planejamento sucessório. Está lá, o pai abriu uma empresinha, cresceu, virou uma grande empresa, ele tem um império patrimonial, agora ele, né, investe lá no exterior e em vários outros lugares. Aí ele está falando, o dia que eu falecer e for para a laje fria, né, meus filhos não vão ter condições de administrar tudo isso, eles vão se perder. Que tal eu fazer um planejamento sucessório já, lá no exterior, criando, né, um trust, que é entregar nas mãos de gestores. Se eu, pessoa física, optei por este caminho, estou obrigado a declarar imposto de renda. 11. Auferiu rendimentos de capital aplicado no exterior, nas modalidades aplicações financeiras e lucros e dividendos de entidades controladas, de acordo com o artigo 2º ao 6º-A da Lei 14.754/2023. Isso aqui a história é bem longa, mas eu quero resumir. Veja, você sabe que a tributação aqui no Brasil é mensal. Você apura o imposto de um mês e recolhe-se no mês seguinte, inclusive quando você aplica em bolsa, não é assim? E quando você aplica lá no exterior, também se aplicava a regra mensal e tinha o direito de isenção. Porque aqui no Brasil, quando você vende bens que estão lá na sua declaração, de valor até 35 mil, o ganho de capital é isento, acima é tributável. Então, quando a pessoa tinha ações no exterior,
tinha que apurar isso mensalmente. Fez a venda até 35 mil, o ganho de capital declarava como isento. E acima disto, era tributável. Certo? Estou falando de suas ações que estão lá no exterior, principalmente. E aí, a partir do ano calendário 2024, mudou radicalmente. Primeiro, passou a ser anual, né, como regra geral. E aí, então, o que acontece? Quando chega 31 de dezembro, eu tenho que verificar o seguinte. Minhas aplicações que estão no exterior, vamos lá. Eu tenho participação em outras empresas lá. Ou eu sou dono de outras empresas. A primeira coisa que eu tenho que verificar é: as minhas empresas ou minha empresa está num paraíso fiscal ou fora do paraíso fiscal? Se está num paraíso fiscal e eu sou o controlador daquela empresa, agora, em 31 de dezembro de 2024, eu tive que pegar o lucro auferido lá e já oferecer a tributação aqui no Brasil, a alíquota de 15%. É uma tributação automática, isso é uma novidade. Repito, se eu tenho controlada num país chamado paraíso fiscal, ou seja, tributação beneficiada, a relação de países que estão no paraíso fiscal é uma lista exaustiva que você encontra no site da Receita Federal, certo? Bom, então eu tenho aplicações financeiras em país chamado paraíso fiscal e sou controlador daquela empresa. Então, eu tenho que pegar aquele lucro apurado lá na empresa, digamos lá na Suíça, e oferecer a tributação aqui no Brasil pelo regime de competência. Não importa se eu já recebi esse lucro ou não. Já tributo em 31 de dezembro e até 31 de janeiro de 2025 já tinha que ter recolhido esse imposto. Esse é o primeiro ponto. Isso é uma novidade muito importante, né? Bom, agora, se eu investir fora do paraíso fiscal, aí eu tenho que analisar o seguinte: se o investimento for em controlada, coligada ou outros investimentos. Então, resumindo, o legislador está dizendo o seguinte, ó, se você fez aplicações financeiras, essas especulativas, a chamada renda passiva, comprou ações para revender, né? Aplicações em banco no exterior, essa sua chamada renda passiva, do total das suas aplicações no exterior, ultrapassa 40%, você já tem que tributar imediatamente aqui no Brasil pelo regime de competência em 31 de dezembro a 15%. Agora, se a sua renda passiva é menor que 40%, né, isso quer dizer que você está fazendo investimento numa empresa comercial, industrial ou prestadora de serviços. E, nesse caso, aplica-se a regra antiga, que é pelo regime de caixa. Você tributa quando receber. Enfim, é exatamente isso que ele está falando aqui. Tá? Então, se você oferir o rendimento de capital aplicado no exterior, nas modalidades de aplicações financeiras e lucros e dividendos de entidades controladas, nos termos do artigo 2º a 6A da Lei 14.754, pronto, está obrigado a declarar. E por último, aqui, optou por atualizar a valor de mercado os bens imóveis. Então, no ano passado saiu essa lei, 14.973 de 2024, lá no dia 16 de setembro de 2024. E o governo está precisando de dinheiro, né? Então o governo deu uma chance para as pessoas que têm imóveis declarados na última declaração de bens, lá em 31 de dezembro de 2023. Aqueles imóveis, o governo disse, você pode atualizá-lo a valor de mercado, se este for maior. Então, se você tinha um imóvel declarado lá por 100 mil e a valor de mercado ele está valendo 300 mil, né, você não vendeu, mas tem aí uma diferença de 200 mil. Aí o governo federal, para tentar arrecadar, diz o seguinte, olha, eu vou te dar uma chance, que a tributação diz que quando você vender vai ser no mínimo 15%. Aquela tabela progressiva, não é isso? 15, 17,5%, 20 e 22,5%. Para você não ter que pagar imposto dessa magnitude, eu vou te dar uma chance.
pague só 4%. Você tem 90 dias para isso, até 16 de dezembro. Aqueles que optaram, pagaram esse imposto, este ano está obrigado a declarar. E aí, lá na sua declaração de bens, esse bem que era de 100 passou para 300 mil, porque você pagou 4% de imposto sobre esses 200 mil e agora você está obrigado a declarar. Se você gostou deste conteúdo, dê um like aqui neste vídeo e inscreva-se aqui no canal Portal Contábeis. E acesse natacursos.com, Núcleo Avançado de Treinamento e Atualização Contábil Fiscal. Veja que eu lancei o novo curso de Imposto de Renda da Pessoa Física. Veja que é o único curso do mercado que é ensino raiz, onde o professor didaticamente explica aqui no quadro. Não fica aquela canseira do instrutor na tela ali só falando para você. É mostrado e esclarecido tudo conforme foi essa aulinha. Tamo junto!